Então, comprometido, repertório sociocultural. Márcia, o que é o repertório sociocultural? Como eu faço para adquiri-lo? De que modo eu posso utilizá-lo? Essas três perguntas são muito recorrentes em todas as minhas turmas de redação. Então, eu gravei esse vídeo aqui hoje para explicar um pouco para vocês, na teoria, como é que a gente vai utilizar esse repertório sociocultural que o Enem tanto cobra aí nas suas competências da prova de redação, e qual a melhor ou as melhores formas de utilizá-lo. Tá? É importante a gente pensar primeiro no que é o repertório sociocultural, o que ele significa, o que é isso, Márcia? Eu tenho, todo mundo tem? Sim, todo mundo tem repertório sociocultural, certo? Ainda que seja um pouco diferente, né, que isso se diferencia um pouco de uma pessoa para outra, mas todo mundo tem repertório sociocultural. O repertório sociocultural simplesmente é todo o conhecimento que você adquiriu em toda a sua vida, tá? E esse conhecimento, ele é proveniente de todas as áreas, de tudo que você viu, ouviu, escutou, leu. Ele pode vir da literatura, ele pode vir da educação, da economia, da cultura, das artes de um modo geral. Ele pode vir da história, da filosofia, das ciências sociais, de forma geral também. Então, é na realidade um conteúdo que todo mundo tem, é uma bagagem sociocultural que todos nós temos, que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Aí tem gente que me pergunta assim, mas Márcia, eu sou tão jovem, será que eu tenho um repertório sociocultural adequado? Bom, você pode até ter um repertório sociocultural menor do que o de um outro indivíduo, por exemplo, mas isso não significa que ele seja menos importante, certo? O que eu estou querendo dizer? Que vai depender muito de como você faz para adquirir esse repertório. Existem diversas formas de adquiri-lo, né? Você pode adquiri-lo estudando todas as áreas do conhecimento, na escola, enfim. Você pode adquiri-lo em viagens, em passeios, em saídas básicas, assim, para se divertir, para entretenimento, e até mesmo ficando em casa. Olha que impressionante. Até ficando em casa você pode adquirir repertório sociocultural. De que maneira, Márcia? Lendo. Leitura é fundamental, é super importante. Leia de tudo que você puder. Livros, contos, romances, crônicas, tirinhas, charges, histórias em quadrinhos. Outro dia a gente estava até discutindo se histórias em quadrinhos, né, as famosas HQs, eram tidas como literatura ou não, né? Inclusive a gente percebeu na discussão, no debate, que não há um consenso entre os críticos literários se quadrinhos é literatura ou não. Porém, uma coisa bacana que o Enem traz é que ele te deixa utilizar como elemento do repertório sociocultural até mesmo as histórias em quadrinhos. Então tudo pode ser utilizado. Um filme que você viu, uma série, um livro, um trecho de um livro, uma coisa que você lembra do enredo desse livro, dessa história, uma citação de um autor, histórias em quadrinhos, personagens em quadrinhos, faz ali um resumo da história e interpreta qual é a principal situação ali do enredo, daquela narrativa, né? Porque as histórias em quadrinhos, sendo literatura ou não importa, vai depender do ponto de vista de cada um, mas elas têm uma coisa muito semelhante à literatura, que é a questão da narrativa, né? Todas as histórias em quadrinhos, elas contam uma história, elas trazem uma narrativa que tem começo, meio e fim. Então, para muita gente vai ser literatura, para outras pessoas não vai ter, não importa. O importante é que na prova de redação do Enem você pode utilizar as histórias em quadrinhos, caso elas sejam a sua única forma de leitura, ou pelo menos a sua principal forma de leitura, certo? Então é interessante que para você adquirir conhecimento do seu repertório sociocultural, você faça de tudo na vida, faça tudo, estude, trabalhe, passeie, viaje, assista séries, leia livros, leia revistas, leia quadrinhos, né? Faça tudo que você puder para ir adquirindo bagagem de conhecimento, de vida, de mundo, sabe? Isso é super importante. Então não deixe de adquirir o seu repertório dessa forma, de todas as formas. Márcia, como é que eu devo utilizar esse repertório na minha redação? É bem simples. O repertório é uma exigência da competência de número 2, principalmente, certo?
ela diz respeito à transposição do tema e a maneira como você manipula a sua argumentação, como é que você desenvolve essa argumentação no seu texto, tá? Então você pode utilizar o seu repertório sociocultural, pode e deve, aliás, perdão, o seu repertório sociocultural, você pode e deve utilizá-lo em todo o seu texto dissertativo argumentativo. Ele já pode aparecer na introdução, ele pode e deve aparecer nos parágrafos de desenvolvimento, como a gente viu na aula passada, toda a questão da estrutura dissertativa argumentativa. Ele pode e deve também aparecer na sua conclusão, no seu parágrafo de conclusão, que é a proposta de intervenção. Agora, Márcia, ok, eu já sei o que é repertório sociocultural, eu sei que é todo o meu conhecimento que eu tenho guardado ao longo da minha vida, que eu tenho adquirido. Eu sei que eu devo utilizá-lo em todo o meu texto, mas de que maneira eu posso utilizá-lo? Eu jogo lá uma citação de um autor de forma aleatória, o trecho de um livro, ou o resumo de um livro, eu jogo ali de forma aleatória? Não. Do jeito que eu quiser? Não. Não é assim. Entenda que o seu texto, perdão, o seu texto é um muro, tá? Um muro que você vai construir, você é o pedreiro, você vai construir esse muro. Para você construir esse muro, todos os tijolos têm que estar muito bem conectados, né? Eles têm que estar muito bem encaixados, um ali apoiando o outro, senão esse muro vai perder muito da estética dele, ele vai ficar um muro feio. Ele pode ficar um muro assim, meio sem coesão, meio torto, meio esquisito, e pode inclusive nem ficar de pé, né? Ele pode cair, desmoronar. Ou seja, é como o seu texto. Se você não conectar bem todas as partes, todos os elementos, ele pode desmoronar, tá? Ou seja, ele pode não fazer sentido, ele pode não ter coesão nem coerência. Então, é super importante que você saiba conectar os argumentos do seu repertório sociocultural ao tema da proposta e também ao seu ponto de vista sobre esse tema, tá? Digamos que seja um tema sobre educação, por exemplo. Então, você já começa utilizando uma alusão histórica sobre a questão educacional, que fica a seu critério. Agora, que você tenha ciência de que essa alusão está de acordo, está conectada, está estabelecendo uma ponte com o seu ponto de vista sobre aquele tema, sobre aquele assunto, aquele problema que o Enem vai te trazer, certo? Então, estabelece uma conexão entre todos esses elementos, entre os argumentos que vão embasar o teu ponto de vista, entre o repertório sociocultural que faz parte desses argumentos, tá? E principalmente faz uma conexão de tudo isso com o teu ponto de vista, com a tua opinião. Eles têm que estar em consonância, tá? Não adianta eu colocar ali o meu ponto de vista falando de X e um argumento do repertório sociocultural falando de Y. Totalmente diferente do que aquilo que eu quero passar para o meu leitor, para o meu corretor da prova do Enem, certo? Então, muito cuidado com a forma como você vai utilizar esse repertório. Lembre-se sempre de encaixá-lo, de conectá-lo, de fazer essa ligação, essa ponte entre ele e as suas ideias. Só assim você vai estar utilizando um repertório sociocultural super válido, super precioso, que vai enriquecer e muito a sua dissertação argumentativa da prova do Enem. Não esqueça. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, na parte descritiva, exemplos, né, exemplos bem claros de como se utilizar o repertório sociocultural na prática em textos dissertativos argumentativos que foram trazidos para mim, né, que eu tive acesso através de provas anteriores, de edições anteriores do Enem, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido isso. Caso não tenham, deixem suas dúvidas aqui, podem escrever aqui nos comentários suas dúvidas, que eu vou saná-las o mais rápido possível e a gente volta a se encontrar semana que vem nas aulas remotas, no mesmo horário de sempre, ok? Valeu!